Se as criptomoedas são ou não uma bolha financeira é uma pergunta difícil, complexa e talvez ainda não consigamos responder. Há momentos em que parece que sobem muito, há momentos em que descem muito rapidamente, talvez necessitemos de mais tempo para precisar. Também a questão do plural, as criptomoedas não são homogéneas, há coisas muito diferentes com este nome de criptomoedas. Necessitamos, por isso, de separar o trigo do joio, como se diz por aqui, e conseguir perceber quais destas são bolha e quais destas são ativos financeiros sólidos. Não sei se é viável que os governos nacionais regulem. Provavelmente necessitamos de uma regulação mais global, ou pelo menos interregional e intergovernamental. Porque repare que as criptomoedas não circulam num território, elas circulam globalmente numa rede. E por isso é difícil regularmos o que não existe no nosso território, porque não pode ser sujeito a sanção territorial. Repare que se eu comprar em Portugal e vender na China, qual é a autoridade que regula? A portuguesa, a chinesa? E se entretanto passar por vários países? Portanto, é difícil que um governo sozinho regule uma moeda digital que seja global. Para já sim, para já as criptomoedas diminuíram o poder dos Estados, tanto que ainda não as conseguiram regulamentar. Ou seja, os Estados até agora são incapazes de regular um mercado que na verdade não conhecem, que na verdade não percebem na sua totalidade e que lhes escapa por ser global. O que eu diria é que há aqui alterações de fundo que são fundamentais. Há nitidamente uma tentativa dos bancos centrais e das autoridades centrais de continuarem, de se perpetuarem como entidades reguladoras, mas há novas formas de coexistência de moedas que necessitam de tempo para se consolidarem. Vamos ver, a revolução é uma revolução tão grande como a das alterações climáticas. Podemos tentar regular as alterações climáticas internamente, mas as consequências são muito exteriores à nossa regulação e, por outro lado, o nosso contributo para as alterações climáticas é sempre pequeno. Devemos, por isso, deixar de as regular? Não, mas devemos ter consciência de que forma é que essa regulação impactua no sistema e é sempre diminuta. Depois também há atores diferentes, não será a mesma coisa os Estados Unidos ensaiarem uma regulação ou um pequeno país como o Burundi ou Timor-Leste ensaiar essa regulação. Há aqui uma capacidade e escalas completamente distintas. Eu tendo a pensar que não, tendo a pensar que para já ainda não são. Mas, por outro lado, elas estão cada vez mais presentes em transações cotidianas. Portanto, se elas não são ainda uma moeda, elas são uma quasi-moeda. Elas estão prestes a tornar-se uma moeda e a vingar no mercado. Agora, este hiato entre o quase e a realidade pode demorar anos a ser efetivado. Não creio que possamos já pensar no futuro a seguir às criptomoedas, até porque repare que a moeda em papel durou uns séculos. Portanto, é de pensar que a próxima fase de troca também dure um tempo mais longo. O que eu sei é que já há um hiato geracional. Os mais velhos manter-se-ão ligados ao papel moeda, os mais novos evoluirão para moedas digitais. E os mais novos, as gerações que estão hoje a nascer já com as criptomoedas ativas, vão permanecer ligados a esta realidade. A questão do anonimato é muito importante, mas eu creio que isso se resolve com um banco de dados onde esteja depositadas essas identidades. Se criarmos uma agência de supervisão sobre os detentores últimos da propriedade, esse problema está resolvido. A questão é o acesso depois a esse banco de dados tem que ser um acesso mediado por um juiz, por um processo judicial, e ele não pode estar acessível a toda a gente universalmente. E aí, se conseguirmos criar essa tal retaguarda, onde o anonimato último não é preservado, mas se vivermos seguros com isso, eventualmente essa questão fica esclarecida.